Existem três postos organizacionais. Existe o estratégico, abaixo do estratégico existe o tático. E abaixo do tático existe o operacional. Bom, aqui nós temos, eu vou representar aqui, tá bom? Eu vou representar aqui. Nós temos aqui o gerente, nós temos aqui um supervisor e nós temos aqui um vendedor. Tá? Aqui um gerente, aqui um supervisor e aqui um vendedor. Beleza? Vamos lá. O gerente, ele leva 80% do tempo dele pensando e 20% agindo. Deve, não é? Deve. O tático leva 50% do tempo pensando, 50% do tempo agindo. O operacional, inverso, 80% do tempo fazendo e 20% do tempo pensando. Mas sempre eu vou precisar pensar quem é melhor remunerado. Quem pensa para fazer. Por que o gerente ele deve ser melhor remunerado? Porque um acerto do gerente, ele reverbera, ele tem uma consequência muito maior do que um acerto do operacional. Vamos para a área de vendas. Um vendedor, ele não atendeu tão bem um cliente. Claro que o prejuízo pode ser grande, mas eu quero aqui colocar de uma forma dimensional para você entender aqui. Ó. Um vendedor não atendeu bem um cliente. O gerente, né, fez com que toda uma empresa, ele toma conta de 5, toda uma empresa não alcance a meta. A meta de uma empresa que é 1 milhão chegou a 800 mil. A meta aqui do vendedor é 10 mil, chegou a 5 mil. Olha qual é o maior impacto. Então, um acerto dele reverbera muito mais do que um acerto desse. Por isso que ele precisa ser melhor remunerado. Porque a responsabilidade dele é muito maior. Porque o conhecimento dele é muito mais estratégico. Não é diferente do tático. O tático ele pega o pensamento do estratégico e transforma o pensamento para o operacional realizar. Então ele está aqui com o vendedor, acompanhando o vendedor. E se for necessário, ele vende para mostrar para o vendedor como é que deve ser a venda. Mas ele não fica 100% do tempo vendendo. Porque ele precisa pensar. Pensar em quê? O que o estratégico passou para ele, ele precisa transformar isso em uma forma do operacional fazer. Então entenda isso. Se eu estou aqui e eu quero ganhar mais, eu tenho que passar a pensar. Eu quero ganhar muito mais, eu tenho que vir para o tático. Porque vai chegar um ponto, porque olha, o tempo de pensar aqui é pouco, você tem que estar mais fazendo. Se você está no operacional. A não ser que você seja um líder tático operacional. Mas se eu quero ser melhor remunerado, eu tenho que aumentar a minha responsabilidade. E não são todas as pessoas que querem aumentar as responsabilidades. Elas querem ganhar porque elas acham que elas estão trabalhando muito. Não, mas eu estou trabalhando muito. Não é a quantidade de trabalho. Pior ainda se o trabalho for repetitivo. Não é a quantidade de trabalho. Eu atendendo a um gestor, né? E aí eu falei o seguinte, bora medir a quantidade de coisas que você faz durante o dia, porque você está se sentindo desvalorizado. E nós fomos lá e medimos a quantidade de coisas que ele fazia. 50% das coisas que ele fazia, não era para ele fazer.
É porque os outros setores viam que ele tinha uma boa vontade e entregava para ele. E ele deixava os outros 50 que ele tinha que cumprir para ele e para o setor dele sem fazer. E ele falava, eu estou sobrecarregado, olha o tanto de coisa que eu faço. Nunca vai ser bem remunerado, nunca. Primeiro porque está fazendo algo que não era para ele fazer. Ele está querendo se agradar, já está sendo recompensado pela gratidão das pessoas. As pessoas são agradecidas a ele. Mas remuneralmente, nem sei se esse termo existe, mas monetariamente falando, ele não vai ganhar mais. Ele vai ter dificuldade, porque ele não está cumprindo os outros 50% dele. E aí vem uma outra coisa. E aí eu recomendei para ele, eu falei assim, olha, meça durante a semana inteira tudo que você está fazendo. E depois apresente para o seu coordenador as coisas que você está fazendo. Sabe o que ele fez? Ele só mediu 2 dias. Ele falou, Shell, eu não tenho tempo para ficar anotando as coisas que eu faço. Se você não mede, você não vai aumentar seus ganhos. Quem não mede, não faz gestão. Quem não faz gestão, não prospera. Simples assim.